Você já ouviu falar de um rei que possuía o dom da sabedoria, mas que no final, sua queda foi causada por um harém de 1000 mulheres? Esta é a história de Salomão, o rei mais sábio, rico e poderoso da história bíblica. Ele fez Israel prosperar como nunca antes, mas tinha uma fraqueza fatal: as mulheres. Seu desejo intenso por elas obscureceu seu julgamento e, embora Salomão tivesse todas as ferramentas para ser o maior rei de Israel, ele acabou se tornando uma lição trágica de como as tentações podem derrubar até o mais sábio dos homens. Deus concedeu a Salomão o dom da sabedoria, e com isso ele transformou Israel em um reino poderoso, cheio de riquezas e relações comerciais com reinos distantes. O poder de Israel era imenso sob o seu governo, e suas decisões prudentes o tornaram uma figura central no cenário mundial da época. No entanto, apesar de sua sabedoria, Salomão sucumbiu a um grande erro. Seu harém era vasto, um jardim exuberante composto por 700 esposas e 300 concubinas, vindas de todas as partes do mundo conhecido. Princesas egípcias, com olhos profundos e misteriosos, compartilhavam espaço com mulheres de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Cada uma delas tinha sua própria história, sua própria cultura e sonhos que se entrelaçavam com a magnífica corte de Salomão. Mas, ao invés de fortalecer o reino, essas uniões, muitas vezes políticas, trouxeram consequências imprevistas. O harém de Salomão tornou-se um labirinto de intrigas políticas e alianças frágeis. Cada mulher que entrava em sua corte trazia consigo não apenas sua beleza, mas também um pedaço de sua terra natal. O palácio de Salomão se transformou em um mosaico vivo de culturas misturadas, com costumes de todas as partes do mundo conhecido. Embora essas alianças tenham inicialmente garantido paz para Israel, elas também trouxeram consigo deuses e práticas de países estrangeiros, desafiando a fé monoteísta e pura de Israel. Salomão, que antes era um defensor fervoroso do Deus de Israel, começou a permitir que as práticas e os deuses de suas esposas se infiltrassem em seu reino. Embora ele tenha construído o grande templo de Jerusalém, dedicado ao Deus de Israel, seu coração começou a se dividir. No final, ele permitiu a construção de altares para deuses estrangeiros, uma prática que enfureceu o Deus que o havia abençoado com sabedoria e poder. Será que o harém de 1000 mulheres foi a razão da queda de Salomão? É uma pergunta que ressoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar toda a história de Salomão, desde seu legado de sabedoria e realizações até sua queda trágica. Ele realmente conseguiu controlar os demônios que assombravam sua vida? Quais foram as consequências de sua morte para o reino de Israel? Seu nome era Salomão, que significa paz e amigo de Deus. Ele foi concebido do relacionamento entre o rei Davi e Batseba, um dos escândalos mais famosos da história. Davi, em sua tentativa desesperada de esconder o pecado do adultério, enviou Urias para meter linha de frente da batalha, ordenando que os outros soldados se afastassem e o deixassem desprotegido. Como esperado, Urias encontrou a morte no campo de batalha. No entanto, Deus não fechou os olhos para os pecados do rei. A morte do primeiro filho de Davi e Batseba foi vista como um julgamento divino, uma punição pelo adultério que haviam cometido. Mas em meio ao arrependimento e à tristeza, Deus mostrou misericórdia. Ele perdoou Davi, e dessa reconciliação nasceu Salomão, uma oferta de paz entre o céu e a terra. O jovem príncipe Salomão cresceu sob a tutela de um homem sábio e enigmático, o profeta Natã. Enquanto Davi estava ocupado cuidando dos assuntos do reino, Natã tornou-se o guia e mentor de Salomão, moldando sua mente e espírito com ensinamentos profundos e revelações divinas. Natã, com seu olhar penetrante e sua voz tranquila, viu um destino extraordinário em Salomão, algo que os outros filhos de Davi não tinham. O profeta percebeu a centelha de sabedoria e a promessa de grandeza no coração do jovem príncipe. No entanto, Natã também sabia que Salomão não era o primogênito de Davi e havia irmãos mais velhos, como Adonias, que poderiam reivindicar o trono. Para garantir que a profecia divina fosse cumprida, Natã começou a traçar um plano audacioso. Natã conhecia os segredos mais profundos da casa de Davi, incluindo o adultério entre o rei e Batseba. Decidido a usar esse conhecimento a seu favor, ele começou a convencer Davi de que Salomão
e não seus outros filhos, deveria ser o herdeiro do trono de Israel. Em audiências privadas com o rei, Natã teceu sua rede de influência, plantando cuidadosamente a ideia de que Salomão estava destinado a ser o sucessor de Davi. Ele usou palavras proféticas e visões para convencer o monarca de que era a vontade de Deus que Salomão governasse Israel. Com o tempo, Davi começou a ver em seu filho mais novo a promessa de um futuro glorioso para Israel. Assim, quando Davi adoeceu e sua morte se aproximou, ele reuniu as forças necessárias para nomear oficialmente Salomão como seu sucessor legítimo. Com apenas 15 anos, Salomão ascendeu ao trono de Israel. Seu reinado, no entanto, começou sob a sombra de ameaças internas. Ele sabia que seus irmãos mais velhos poderiam conspirar contra ele, buscando usurpar o trono que, por direito de primogenitura, deveria ser deles. As advertências de seu pai, Davi, ecoavam em sua mente, lembrando-o de estar sempre vigilante contra inimigos dentro e fora do reino. Determinado a garantir seu poder, Salomão tomou medidas drásticas logo no início de seu reinado. Uma purga extensa começou, com Joabe, o general-chefe de Davi, sendo uma das primeiras vítimas, por apoiar a reivindicação de Adonias ao trono. Salomão eliminou todas as ameaças potenciais, inclusive seu próprio irmão Adonias, garantindo assim que não haveria conspiração contra ele. Mas a força de Salomão não estava apenas na brutalidade. Ele também demonstrou uma visão estratégica além de sua idade. Fortaleceu o exército de Israel e forjou uma aliança poderosa com o faraó do Egito, casando-se com sua filha. A união com a princesa egípcia foi uma jogada diplomática astuta, fortalecendo os laços entre as duas nações. Apesar de seu início turbulento, Salomão ainda era um jovem rei, com muitas dúvidas e incertezas sobre como governar seu povo. Foi então que, em uma noite tranquila, ele mergulhou em um sonho profundo e revelador. Nesse sonho, Deus apareceu diante de Salomão e fez uma oferta extraordinária. Peça o que você quiser, e eu lhe darei. Com um coração humilde e ciente da imensa responsabilidade que pesava sobre ele, Salomão respondeu: Senhor, tu mostraste grande bondade ao teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti. Agora, dá ao teu servo um coração sábio para governar teu povo e discernir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este grande povo de Israel? O pedido de Salomão agradou profundamente ao Senhor. Em vez de pedir riquezas, uma vida longa ou a morte de seus inimigos, ele pediu discernimento para governar com justiça. Deus, impressionado com a pureza de seu coração, disse: Já que você pediu isso, e não pediu uma longa vida ou riquezas para si, eu lhe darei um coração sábio e discernente. Nunca houve, nem haverá, alguém como você. Salomão acordou de seu sonho, carregando o dom mais precioso que qualquer governante poderia desejar: a sabedoria divina. Esse encontro com Deus marcou um ponto de virada em sua vida e em seu reinado. A sabedoria de Salomão logo se tornou lendária. De todos os cantos da terra, reis, rainhas e líderes de nações distantes vinham a Israel para buscar seu conselho. Ele se tornou conhecido não apenas por sua capacidade de resolver disputas complexas, mas também por sua visão sobre a vida, a justiça e a moralidade. Um dos exemplos mais famosos de sua sabedoria foi o julgamento de duas mulheres que alegavam ser a mãe do mesmo bebê. A disputa era intensa, e cada uma das mulheres afirmava que o filho era seu. Salomão, em sua sabedoria, ordenou que trouxessem uma espada e sugeriu dividir o bebê ao meio, dando metade para cada mulher. Enquanto uma das mulheres concordou com a proposta, a outra implorou que o bebê fosse entregue à sua rival, para que a criança pudesse viver. Salomão imediatamente reconheceu a verdadeira mãe e devolveu o bebê a ela, demonstrando sua habilidade de ver além das aparências. Com a paz e prosperidade estabelecidas em Israel, Salomão voltou sua atenção para a construção do Templo de Jerusalém, uma promessa feita por Deus a seu pai, Davi. O templo seria o centro da adoração a Deus e um símbolo da aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. Salomão enviou emissários a Irão, rei de Tiro, uma cidade conhecida por sua habilidade em construção e pelo fornecimento de materiais valiosos. Irão concordou em fornecer a madeira de cedro e os artesãos necessários para a construção do templo,
em troca de alimentos e outros bens. A construção do Templo de Jerusalém durou 7 anos e foi um projeto monumental. O edifício foi erguido com precisão e beleza incomparáveis, seguindo as instruções divinas. As paredes eram revestidas com madeira de cedro, e o ouro puro cobria cada superfície. O templo tornou-se o coração espiritual de Israel, um lugar de adoração e sacrifício. Mas Salomão não parou por aí. Durante 13 anos, ele também se dedicou à construção de seu próprio palácio, uma estrutura majestosa que refletia seu poder e riqueza. O Palácio de Salomão era uma obra-prima arquitetônica, com salões espaçosos, colunas imponentes e jardins luxuriantes. A fama de Salomão e sua sabedoria se espalharam tão longe que até a rainha de Sabá, de uma terra distante, ouviu falar dele. Curiosa para testar a grandeza do rei, a rainha fez uma longa viagem até Jerusalém. Quando chegou, trouxe consigo um séquito impressionante e presentes exóticos, como ouro, especiarias e pedras preciosas. Ela testou Salomão com perguntas difíceis, esperando desafiá-lo. No entanto, o rei respondeu a todas as suas perguntas com clareza e sabedoria. A rainha de Sabá ficou tão impressionada que declarou: "É verdade o que ouvi em minha terra sobre seus feitos e sua sabedoria, mas eu não acreditei até que vim e vi com meus próprios olhos, e nem me contaram metade. Sua sabedoria e prosperidade superam tudo o que ouvi." A visita da rainha de Sabá representou o auge da glória de Salomão. Seu reino era próspero, sua sabedoria era reverenciada e sua riqueza era lendária. O rei havia alcançado o pináculo de sua grandeza. No entanto, por trás de toda a sua glória, algo sombrio estava fermentando. As muitas esposas estrangeiras de Salomão começaram a exercer uma influência negativa sobre ele. Embora ele tivesse sido um defensor fervoroso da fé em Deus, no início de seu reinado, com o tempo, sua lealdade se dividiu. Para agradar suas esposas, Salomão permitiu a construção de altares para deuses pagãos em Jerusalém. Ele começou a adorar Astarote, Moloque e outros deuses estrangeiros, desviando-se dos ensinamentos de sua juventude. A idolatria enraizou-se em seu coração, e o rei, que havia sido abençoado com sabedoria divina, agora estava envolto em trevas espirituais. Deus, que havia prometido a Salomão grandes bênçãos se ele permanecesse fiel, ficou profundamente desapontado com seu comportamento. Em sua justa indignação, Deus enviou um profeta para confrontar Salomão e avisá-lo das consequências de sua desobediência. "Já que esta é sua atitude, e você não guardou minha aliança e meus decretos, eu certamente rasgarei o reino de suas mãos e o darei a um de seus servos", disse o profeta. As palavras de Deus ecoaram como trovões no coração de Salomão. O reino que ele havia construído com tanta sabedoria e esforço, agora estava ameaçado de ser dividido após sua morte. A idolatria e a desobediência de Salomão começaram a ter um impacto imediato em Israel. Adversários internos e externos surgiram, aproveitando-se da fraqueza espiritual do rei. Entre esses adversários estava Jeroboão, um servo de Salomão, que foi secretamente ungido para governar sobre as 10 tribos de Israel após a morte do rei. Salomão tentou resistir às forças que ameaçavam seu reino, mas estava espiritualmente enfraquecido. Sua sabedoria não podia salvá-lo agora, pois ele havia se desviado do caminho de Deus. Nos últimos anos de sua vida, Salomão finalmente reconheceu a futilidade de suas escolhas. Ele percebeu que sua busca por prazer, poder e riquezas materiais o havia levado para longe de Deus. Em um ato de arrependimento, ele escreveu o livro de Eclesiastes, uma obra profunda que reflete sobre a natureza efêmera da vida e a vaidade dos desejos terrenos. "Vaidade de vaidades", escreveu ele, "tudo é vaidade." Essas palavras ressoam até hoje, lembrando-nos de que a busca pela felicidade nas coisas materiais é inútil, sem a verdadeira conexão com Deus. Embora Salomão tenha sido um dos reis mais sábios e ricos da história, ele terminou sua vida como um homem quebrado, ciente de seus erros e de como se desviou do caminho que Deus havia traçado para ele. Salomão morreu após reinar por 40 anos, deixando para trás um legado de grandeza, mas também de destruição. Seu filho, Roboão, herdou um trono enfraquecido e, pouco tempo após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes, Israel ao norte e
e Judá ao sul. O legado de Salomão é complexo. Ele é lembrado como o homem que trouxe grande sabedoria e prosperidade a Israel, mas também como o rei que no final se afastou de Deus. Sua história é uma advertência eterna de como até os mais sábios podem cair, se não mantiverem sua fé e obediência a Deus.